Amém, igreja? Então, esse lugar que Jesus disse que ia preparar, está lá com o seu nome. Mas só tem uma coisa, que ele também disse, que os últimos serão o quê? Primeiro. E que vai vir gente do Oriente e do Ocidente tomar o lugar daqueles que estão. Amém, igreja? E só é um jeito da gente não perder o nosso lugar, é andar segundo quem? A Cristo. Segundo a Cristo. Pastor, como que eu ando segundo a Cristo? Através das virtudes. Amém, igreja? E não querendo viver com orgulho no coração, achando que si próprio é alguma coisa, quando na realidade nós não somos nada. Amém, igreja? Então a Bíblia, aonde nós vamos ler no livro de Lucas capítulo 18, no versículo 9, Jesus ele cita uma parábola do fariseu e do publicano. Amém? Jesus quis mostrar a diferença de uma pessoa humilde e que reconhece as suas falhas, para aquele que se acha dono de si próprio, que olha somente para si próprio, achando que é melhor do que os outros. Essas pessoas perdem as bênçãos de quem? De Deus. Amém, igreja? E a Bíblia diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha só, por se considerarem o que? Justos. Sabe aquela pessoa que ela critica você achando que ela é melhor do que você? É disso que Cristo está falando. Amém, igreja? Sabe aquela pessoa que se acha melhor do que você? Ela acha que você não tem capacidade de ser como ela, ou que você não pode fazer o que ela faz. Jesus está falando dessas pessoas. Aquela que despreza o próximo e não ama o próximo. Quando eu digo desprezar, é olhar para você e não ver jamais as tuas qualidades, mas sempre enxergar os teus erros. Amém? Esse é o que despreza os outros, que só olha para o erro, nunca olha para o que você fez por ela, ou por ele, ou por alguém. Ele sabe que você fez, mas o orgulho não deixa ele enxergar, e por isso perde as bênçãos de quem? As bênçãos de Deus. Você não pode ser assim. Amém, igreja? E a Bíblia diz: 2 homens subiram ao templo. Foram para onde? Para a igreja, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha como é o fariseu. Geralmente a oração ela tem que ser feita direcionada a quem? A Deus. Mas o fariseu ele orava dele para ele mesmo. Não tinha direção para Deus. E a Bíblia diz: desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios, nem ainda como este
publicano. O publicano estava do lado dele. Olha com quem ele estava preocupado. Imagina a pessoa estar diante de Deus e ela, em vez de se preocupar com ela e pedir a Deus misericórdia para ela estava olhando para quem? Para o outro que estava do lado. Sou melhor do que esse. Eu não sou igual a esse. Como se estivesse dizendo para Deus: Deus, não olha para ele não. Não olha para ele não. Sabe aquela pessoa que chega para outra e fala: você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo, você nunca vai conseguir isso, você nunca vai conseguir aquilo. É um fariseu. Na verdade ele que não é. E está lançando os erros dele para quem? Para outra pessoa. Preste bem atenção, Jesus. Isso aqui foi Jesus que falou. Isso não foi homem, não. E eu e você temos que dar ouvido às palavras de Cristo e não a dos homens. Aí a Bíblia diz que ele orou: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jesus 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar o quê? Os olhos ao céu. Ou seja, já se colocou diante de Deus como um nada, como um necessitado. Lembra Isaías, que foi que ele escreveu, que ele falou, ele disse lá, que Deus falou: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós para mim? Ele disse: olha, é para este que eu vou olhar, o aflito e o abatido de quê? De espírito, mas que treme da minha palavra. O que foi que o publicano estava fazendo? Temendo a quem? A Deus, que nem ousava olhar para onde? Para os céus, como se estivesse falando: não sou digno nem de olhar para os céus, eu não sou digno. Preste bem atenção. Se exaltou, achou que era melhor do que o publicano, o fariseu. E o publicano, mostrando para Deus o quanto ele é pequeno e que necessitava de quem? De Deus. Com certeza o publicano tinha qualidades, porque todo ser humano tem sua qualidade. Mas ele nem ousava falar com Deus assim: eu oro, porque ele estava orando. Se ele subia, era acostumado a subir para orar. Mas ele nem se ousou a falar assim: eu oro, eu jejuo como o fariseu. Não. Ele disse, longe, ele falou, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a quem? A mim o quê? A mim o quê? Pecador. Reconhecendo o quanto ele era o quê? Pequeno, pecador, errante, mas que necessitava da misericórdia de quem? De Deus. É assim que você tem que viver, a todo tempo se colocando como pequeno, porque quem é pequeno se tornará o quê? Grande. E quem é grande se tornará pequeno. Nabucodonosor, o rei, achou que era
dono de si próprio, passeando no seu palácio, aquele jardim bonito, palácio bonito. Ele ousou dizer que tudo aquilo ali foi ele que construiu. Imediatamente Deus mandou o anjo e disse para ele: hoje mesmo tu vai comer com os porcos. Era um homem grande, se tornou pequeno. E se você for ver a história, quando ele estava no meio dos animais, comendo junto com os animais, vivendo como os animais, ele começou a olhar para Deus como que Deus fosse dono de tudo e ele não fosse nada. Então Deus tirou ele daquele lugar e exaltou. Mas ele não poderia pensar desta forma antes de ir comer com os animais? É para mim, é para você meditar. Amém, igreja? Não despreze os outros. Não despreze quem está do seu lado. Não olhe para si próprio, achando que você é alguma coisa, porque amanhã você pode perder tudo. Amém, igreja? Você pode perder tudo. Não se exalte. A Bíblia diz, continuando, Lucas, ele disse: ser propício a mim, pecador. Propício quer dizer, Senhor, esteja disposto a me ajudar, seja favorável, se compadeça de mim, me proteja, como se ele estivesse falando isso, pedindo a Deus misericórdia. E a Bíblia diz: digo-vos que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o que? Humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A Bíblia está dizendo, nos ensinando, Jesus está nos ensinando, que jamais eu e você devemos humilhar ninguém. Porque humilhado tem que ser quem? Nós, que somos pequenos, para um dia sermos exaltados. Amém, igreja? A Bíblia diz no livro de Romanos, que em vez de você desprezar, você tem que viver as virtudes recomendadas pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, no versículo 9, preste bem atenção o que a Bíblia nos diz aqui. Nós não podemos ser hipócritas. Amém? Jesus chamava quem de hipócritas? Os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram assim. Eles desprezavam os outros. Amém, igreja? Lembra que Jesus falou com eles: vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Olha só, quem é que vive assim? É aquele que se exalta. Se ele tem alguma coisa, nem ele toca e não quer que ninguém toque. Ele compra alguma coisa, bota lá, não é para ninguém tocar, como se aquilo fosse tudo na vida dele. Sabe aquela pessoa que você não pode encostar no carro dele, se arranhar, misericórdia.
nem ele arranha e nem quer que ninguém arranha. Esse perde. Lá na frente bate o carro acaba todo, perdeu, pronto. Fariseu. E disse que o Titanic nunca ia, aqui nem Deus afoga esse navio. O navio fogo, bem pouco, a aprender a respeitar a Deus. Morreu lá também, né? Pronto, acabou. E aí? E agora? Foi se exaltar. Não, na verdade, foi se exaltar. A Bíblia diz que nós temos que viver com as virtudes recomendadas. Capítulo 12 de Romanos, versículo 9, a Bíblia diz: o amor seja sem o quê? Hipocrisia. Ou seja, sabe aquele amor que você quer que a pessoa faça tudo por você, mas você não faz? É uma hipocrisia grande. Você quer que a pessoa, sabe, ela coloque você na mão dela para tudo. Que você é o bem precioso, mas ela não faz nada por você. É o amor hipócrita. Ele é assim. A Bíblia diz: detestai o mal, apegando-vos ao quê? Ao bem. São virtudes, hein? As virtudes. Se apegar ao bem. Ao bem. Jesus, ele disse assim: amai o teu inimigo mais do que o teu. Por que, pastor? Por que, irmão? Que diferença tem eu ficar falando que ama missionário? Se ela é minha esposa, se ela é minha esposa, porque eu amo ela. Se eu não amasse, eu não estava com ela. Pronto. Sim ou não? Agora você se assombra quando eu falar que amo alguém. Eu amo fulano, eu amo ciclano. Aí a pessoa, olha o pastor, esse pastor é diferente. Esse pastor é diferente. Porque tem pastor que é assim: ninguém toca na esposa dele, ninguém toca no filho dele. Ele defende a família dele com unhas e dentes, mas não defende a ovelha da sua igreja. Ele cuida da esposa, cuida do filho, cuida da filha, cuida dos parentes, mas não cuida do próximo que se encontra do seu lado, o irmão da igreja. É hipócrita. Você não deve ser assim. Amém, igreja? Não deve ser assim, porque senão você vai perder as bênçãos de quem? Aí a Bíblia diz, versículo 10 de Romanos 12: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor que? Fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você está vendo? O que a Bíblia ensina é isso aí. Ele diz: no zelo não sejais remissos, seja fervoroso de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Tem pessoas que ela não é fervorosa para servir ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes, na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos
praticai o que? Hospitalidade. Tem gente, é ruim. Bom, se você acha que você não pode praticar isso aqui, e você não deve, você também não vai entrar no reino dos céus. Se você não tem essas virtudes, você me perdoe de falar a verdade, mas você não vai entrar no reino dos céus. Aquela morada que eu falei no início, a morada que Jesus está preparando, é para aqueles que vivem nas suas virtudes. As virtudes de quem? De Cristo. Jesus não podia deixar aquela mulher ser apedrejada. Ela não errou. E por que Jesus não deixou? É a virtude dele. Ser misericordioso. Você quer que alguém seja misericordioso com você, mas você é misericordioso com o próximo? Você quer que a pessoa lhe perdoe, mas você perdoa aquela pessoa? Aí onde está a diferença do verdadeiro crente para o falso. As virtudes de Cristo. A Bíblia continua dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais, amaldiçoeis. Você sabia que a gente erra direto nisso aí? O ser humano, você, às vezes a gente erra. Sabia disso? Em vez de orar pela pessoa, de abençoar a pessoa, ela fez isso comigo, aquela miserável, quando eu pegar ela, ela vai ver. Não é? E não é para fazer assim, é para abençoar. Amém, Deus? Aí a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tem pessoas que ela não suporta ver você prosperar. Em vez de se alegrar, ela se revolta. Sabia disso? Quando ela tinha que se alegrar junto com quem? Com você. Você precisa aprender isso, igreja. As bênçãos de Deus estão na vida daqueles que vivem as virtudes de Cristo. Não adianta você querer ser você mesmo. Não vai adiantar. Não vai. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Até para você procurar um emprego, bater na porta de alguém para você procurar um emprego, você tem que usar a palavra de Cristo, se humilhar. Mas tem pessoas que não querem se humilhar. Não é? Ela não quer se humilhar, mas quer ser abençoada. Ela não vai ser abençoada. Amém? Por isso Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Tem pessoa que fala: eu não peço. Eu conheço um que eu falo: rapaz, por que você não pede isso aí a fulano? Eu não, pastor, não gosto de pedir nada a ninguém. Aí fica quebrando a cara direto. O orgulho. Você não pode ter orgulho no coração. Amém, igreja? Não, eu gosto das minhas coisas, não gosto de nada de ninguém. Isso é orgulho. A pessoa nunca vai ser abençoada. Às vezes até aquela pessoa está querendo te ajudar, mas ela não te ajuda por causa de você mesmo, por causa do seu orgulho. Está errado. Não pode ser fariseu. Amém, igreja? Tem que ser um publicano. A Bíblia diz: chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu falo isso direto.
Mas você tem que entender, fulano. Que negócio de entender! Também a casa no céu está com a porta fechada. Quando Jesus vier, você também não vai entender não, hein? Quando ele falar assim, apartai-vos de mim, maldito. A gente tem que aprender a ser filhos de Cristo. Amém, igreja? E a Bíblia diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ô Alex, pega a cadeira, dá para o irmãozinho ali sentar. O pai de João. Aqui, pega a cadeira aqui. Aí a Bíblia diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha, Deus, que bênção. Olha só que bênção. Aí tem pessoas que ficam me perguntando: rapaz, você é muito besta. Não é que eu sou besta, irmão, é que eu pratico as palavras de Deus. E aí a porta da casa que Jesus está preparando lá nos céus está aberta para mim, e eu sei que eu vou entrar lá. Você entendeu? Sim ou não? Aí a Bíblia diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz quem? O Senhor. A ira é de quem? É do Senhor. Tem que ser entregue nas mãos de quem? Do Senhor. Amém? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Com bem. Vença o mal com bem. Não seja um fariseu, seja um publicano. E você vai sair da casa de Deus abençoado. Tuas orações terão resultado. E você será abençoado. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Não tenha ódio de ninguém, mas tenha um amor ao próximo. E Deus vai abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É por isso que tem pessoas que vêm para a igreja e pedem milagre disso, pedem milagre daquilo. Senhor, abre a porta disso, Senhor, abre a porta daquilo. E as portas não são abertas, o milagre não acontece. Por quê? Porque é um fariseu. É um fariseu. Não reconhece a si próprio. E você tem que reconhecer que você não é nada, que você é pequeno, que você depende de quem? De Deus. Por isso a Bíblia ensina que nós temos que viver pela fé. Por que eu tenho que viver pela fé? Porque eu dependo de quem? De Deus. Amém, igreja? E Ele abençoará a minha vida. Você entendeu, sim ou não? Diga sim ou não. Então fique de pé em nome de Jesus.